O Ribeirão Debate está de volta e a gente está tratando aqui de uma lei muito importante que foi votada meio correndo de afogadilho no final do ano e está criando um problema seríssimo do ponto de vista jurídico, social e até econômico, né? Então, nós estamos ouvindo os especialistas aqui sobre esse problema, esse imbróglio jurídico que a gente está vivendo. Eduardo, vamos falar um pouquinho naquela continuação sobre a expansão urbana. Como é que fica a expansão urbana com base nessa lei e isso está correto, está de acordo com o que o mundo civilizado está fazendo ou nós estamos na contramão? Bom, na verdade eu não posso falar muito da área jurídica com um especialista na área aqui, então a gente tem um pouco de desconforto a falar da questão jurídica. O que nos preocupa é esse vazio criado em que alguns projetos que possam ajudar a cidade, que contribuem com a cidade, estão ainda sob, digamos assim, parados à espera de uma definição. Quanto à questão da expansão urbana, é uma opinião, não sou urbanista, respeito muitos urbanistas, eu acho que nós vivemos, a arquitetura é uma parte importante do contexto que nós vivemos, a estética faz parte do ser humano como vida, mas eu acho que a expansão urbana tem que ser muito bem pensada pelos equipamentos que ela tende a colocar numa situação de, vamos dizer, de sair muito longe do centro em que os principais atividades humanas necessitam. Então, nós vamos falar de serviços, dentistas, médicos, escolas, supermercados, creche, posto de saúde. Então, eu acho que precisa ser muito bem pensado, nos preocupa, é evidente que nos preocupa, e que esses projetos urbanísticos que tendem a continuar e vão continuar aqui na cidade, que eles tenham um aprofundamento muito grande para que se pense nas gerações futuras que estão vindo aí. Acho que nós temos uma preocupação séria com isso, muito grande. É um debate profundo que tem que ser colocado para a sociedade como um todo. E por quê? Vivemos aqui, habitamos aqui, a cidade tem que estar boa para nós. Então eu estou preocupado com isso sim, o nosso sindicato, através do Comu, sempre como entidade de classe, nós fomos lá, fizemos nossas reivindicações, mas eu acho que o nosso sindicato está disposto e vai entrar nessas discussões futuras, porque a cidade nos interessa como um todo. A qualidade dos habitantes que estão aqui, nossos cidadãos, o exercício da cidadania é importantíssimo para nós. Então eu acho que é uma discussão muito interessante que nos leva a este desafio. E nos cabe a todos, né? Cabe a toda todos, a sociedade, evidente. Né? Essa questão dos vazios urbanos, nós temos vários vazios urbanos aqui visíveis, assim, qualquer leigo vê isso, não vê, Fernando? É só, essa leitura nem precisa ser feita através de mapa, só andando de ônibus ou de carro pela cidade você vê, né? percebe essa questão. Bom, eu acho que o mais clássico deles é do Quintino, tem o Quintino Fácil, tem a questão aqui do Sinhá Junqueira, do Candário, eu acho que vários outros. Agora é importante a gente ressaltar, pegando um gancho do que foi dito, de que hoje em dia se pensa muito, se discute muito a questão de você aproveitar os espaços já infraestruturados. Ou seja, você otimizar a questão da infraestrutura já instalada. Né? E cada vez que você desloca um contingente da população para as áreas onde você não tem a presença dessa infraestrutura, o deslocamento dessa população atrás, buscando serviços que não se encontram naquele bairro, acaba sobrecarregando de maneira muito agressiva o sistema, o transporte público e toda a infraestrutura existente. Né? Então é importante essa questão ser levantada para a gente perceber qual a importância de se pensar de fato a questão do planejamento urbano de forma sustentável. Até na questão de você repensar o desenho da cidade desse sentido. E essa lei era o momento adequado para se fazer isso, né? Justamente, essa lei era o momento propício. Nós perdemos a grande oportunidade. Era um momento propício para que essas discussões todas viessem à tona. E a pactuação dessas todas as questões, ou seja, que trouxesse benefícios para toda a população como um todo, que poderia ser refletida nas leis. Só para dar um exemplo, aproveitando que o Fernando está colocando, hoje o Diário Oficial do município está publicando a homologação da contratação da empresa que vai gerir o sistema de transporte em Ribeirão Preto durante 30 anos. Esse processo de gestão, ele tem que ser acoplado ao planejamento da cidade. Sim, porque se nós temos proposta de direcionamento da cidade, por exemplo, para a região norte, noroeste,
todo o sistema de transporte coletivo terá que forçosamente atender essa demanda também. Então, a concessão foi feita em cima de dados de levantamentos existentes hoje. Essa projeção de futuro, certamente, como a lei ainda não estava em vigor, não entrou em consideração. Então nós podemos ter problemas muito sérios de transporte se não houver esse acompanhamento de política pública que envolve o planejamento da cidade, o transporte coletivo. Em suma, é a questão da mobilidade. Nós não temos ainda um plano de mobilidade urbana. Eu participei de certa forma, Mauro, disso porque como juiz eu presidia o processo que tratava da não licitação. Lembra que foi prorrogado o prazo de concessão, de permissão, na verdade, do transporte público, sem licitação. Houve uma contestação judicial e eu era o juiz que presidia esse processo. Nós passamos anos tentando fazer um acordo que acabou ocorrendo para fazer nova licitação, e esse acordo previa um estudo de origem e destino, um estudo de mobilidade urbana. Se nós estamos fazendo uma licitação por 30 anos, esse estudo de mobilidade urbana que foi feito, com essa expansão dessa envergadura, que é o que dizem aqui, comporta 160 mil pessoas nessa nova área, nós teremos que rever tudo. Sem dúvida. Não só o transporte, mas a saúde, a educação, a questão dos serviços. Por isso que a gente bate na questão que a gestão pública ela tem que estar intimamente ligada ao planejamento urbano. Essa questão levantada do Mauro do transporte coletivo, ela apesar da licitação, mas o modelo não muda. Eu acho que isso a gente tem que enfatizar. O modelo de transporte coletivo não está sendo alterado. Ou seja, não está se priorizando vias para uso exclusivo de ônibus, não se leva em consideração a questão da própria lei de parcelamento e ocupação do solo. Outros modais, né? Outros modais. Nós temos aí a ciclovia, por exemplo, a bicicleta ela é considerada ainda um veículo de passeio. Ela não é incorporada no transporte coletivo. E ainda nós estamos estruturados essencialmente no transporte individual. Então, essa questão que envolve até a discussão da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, acaba envolvendo todas essas questões, né? Fernando, só queria lembrar o seguinte, um pouco fora do contexto, mas estima-se, isso não tem dados para comprovar, que daqui a 40 anos não teremos mais petróleo. E essa questão de você estar focado nos seus transportes de uma forma individual, ela tem de acabar. Tem que acabar. Tem de acabar. Então eu acho que é muito sério a questão futura como sociedade, como país, como planeta. Eles vejo como muito... E eu queria abordar um tema aqui que eu acho que os dois aqui são urbanistas e arquitetos, né? Mas o que me incomoda muito, e eu tenho colocado isso nas discussões, que é técnica. Me perdoa até fugir um pouquinho, mas é do contexto. Não, é no contexto. Eu acho que nós estamos deixando um passivo econômico, estético e de segurança para as futuras gerações enormes ao permitir postes e redes elétricas aéreas. Isso é uma coisa que incomoda profundamente. As companhias não atendem ou não querem fazer as redes subterrâneas, e isso é um passivo que as outras gerações vão pagar, porque isso vai ser embutido um dia. Eu queria, não sei se o contexto permite, mas é uma discussão também interessantíssima, o porquê da gente não Bom, se me permite, eu vou até colocar até um elemento a mais. Recentemente foi aprovada a lei da cidade limpa. Também existe uma questão a ser discutida nela, que também ela tem uma ligação com a lei de parcelamento do solo também. Mas veja bem, nós vamos perceber o impacto dessa lei no centro. Um dos impactos dela, principalmente no centro. E a partir do momento que as fachadas começarem a ficarem limpas, essa questão da fiação vai ficar muito presente. Muito evidente. Ela vai evidenciar uma... Porque ela está escondida pelas placas. Está escondida pelas placas. É só um detalhe. Nesse projeto, a proposta é se embutir toda a fiação elétrica, justamente para evitar essa tragédia antiestética, né? Então, esse investimento que está sendo feito não é somente para a questão de embelezamento, né? A questão de segurança. Né? Você tem a questão arbórea, né? Da praça. Então, um dos problemas sérios em Ribeirão Preto é a falta de arborização urbana. E por que o morador não planta árvore na sua calçada? Porque, em primeiro lugar, ele acha que a folha suja. Cai, né? E aí a dona de casa tem que ir lá com a vassoura hidráulica, ficar varrendo a calçada com água de poço
de altíssima qualidade, que é o aquífero Guarani. Então, são os contrassensos. E quando não, a gente vê árvores completamente destruídas, esfaceladas por causa da fiação elétrica. Da fiação. Então, e o que o Eduardo levantou é que nós estamos hoje com um projeto de meia boca de remodelação aqui do centro, de revitalização, que fala da necessidade de embutir os fios, de colocá-los debaixo da terra, resolve esse monte de problemas. E para os novos projetos, nós não estamos pensando nisso. É isso que preocupa. Imagina tirar esses fios do ar, né, jogar debaixo da terra na cidade inteira. E não estamos fazendo isso nos próximos projetos. Vamos continuar deixando no ar. Nessa questão, eu posso colocar uma outra preocupação? Claro. Eu participei de uma apresentação do próprio Poder Público quando desse projeto. Recentemente, a Prefeitura entregou os trabalhos, as obras anti-enchente ali na avenida. O que está me chamando a atenção, que está me deixando extremamente preocupado, é que o piso que está sendo pensado para ser colocado lá é um piso totalmente impermeável. Então, se gastou uma fortuna, projetos, uma série de coisas para se resolver a questão das enchentes, cujo uma das razões pelas quais gera enchente é a impermeabilização do solo. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento nessa questão da revitalização da área central, para que, pelo menos, o piso a ser colocado lá permita a permeabilidade da água, para que ela não escorra e acaba não agravando essa questão da enchente. Mais uma ajuda no processo. Agora, eu acho que essa questão, eu quero voltar, porque eu entendo que os novos empreendimentos que estão sendo aprovados, vamos dizer que o antigo não tem dinheiro, estou adotando aí uma premissa que não tem dinheiro, mas os novos são pagos pelos empreendedores, pelos urbanizadores, e então pode-se pagar eles embutidos. E cobra isso de quem comprar os lotes. Embora, infelizmente, hoje você vê uma Argentina decadente como país, um belo país, mas Buenos Aires é um exemplo de metrô, de tubulação embutida de 100 anos atrás. Eu acho que nós estamos pecando muito na pressa e com a falta da qualidade, da estética, do que a gente vai, vamos dizer, usufruir dessa terra aqui. Está faltando uma visão de Estado. Você colocou Nós temos tido uma visão de governo muito pobre, não uma visão de longo prazo. Né? Você colocou bem no início a questão dos instrumentos que estão contidos no texto da lei do parcelamento de ocupação do solo. Eu acho que vocês vão concordar comigo que a cidade gera uma mais-valia muito grande na produção da construção civil, na produção que a cidade gera. Uma das formas, talvez, para a cidade se aproximar dessa mais-valia, na medida em que essa mais-valia, essa arrecadação pode trazer benefício para a cidade através desses instrumentos. Sim. Eu acho que é interessante, né, não sei como é que vai acontecer a revisão da lei agora, mas é interessante que essa discussão fosse retomada. Mas não é fácil você determinar onde e quando esses instrumentos serão colocados. Mas é uma forma de gerar política pública e trazer recurso para o próprio município em benefício do próprio município. Exato. Nós vamos aí por mais um intervalinho, a gente já volta. Estou lembrando aqui que nós estamos sorteando um DVD e um CD do excelente Coral Minas e 2 ingressos, um par de ingressos da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, também o orgulho aqui da cidade, dos concertos internacionais, tá? Você pode participar aí mandando e-mail, telefonando, enfim, participe aí do Facebook, das redes sociais e você já estará participando. A gente volta já.